gente vai falar sobre saúde, é importante, muito importante, principalmente que muita gente tem a reclamação sobre dor de cabeça. Embora para muitas pessoas a dor de cabeça pode ser algo comum na rotina, porque sente uma dor, vai ali, toma alguma coisa e passa, nunca deve ser ignorada ou negligenciada, principalmente quando ela começa a aparecer com frequência e de forma intensa. A dor está dizendo alguma coisa, o corpo está dizendo alguma coisa, né? E quem vai explicar para a gente bater esse papo sobre esse tema é o doutor Gustavo Aquino. Bom dia, doutor. Bom dia, Dani. Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Que ótimo. Doutor, dor de cabeça é algo tão comum que as pessoas têm essa reclamação, né, essa queixa. Quais os tipos de dor? E quando a dor começa a ser um sinal de alerta? Dani, é muito importante a gente começar justamente pelo que você acabou de mencionar. É algo muito comum. A estimativa é de mais ou menos 70% a 80% das pessoas já tiveram ou terão algum episódio de dor de cabeça ao longo da vida. Então veja que é algo muito prevalente. Sim. Então assim, se a gente for numerar, existem quase 200 tipos de dores de cabeça. Nossa. Então é óbvio que não dá para a gente discorrer sobre tudo isso. Mas o mais comum são a enxaqueca e o que a gente chama de cefaleia tensional. Isso é o disparado, o que é mais comum. O que é? Então, por exemplo, a enxaqueca, ela tem as suas características principais, que são quais? Dor, geralmente na região lateral ou frontal da cabeça. Tá. Pode ser dos dois lados, pode ser de um lado, e às vezes troca de lado, inclusive. É uma dor de característica pulsátil ou latejante, né? A pessoa costuma ter até aquela postura de massagem Sim, na região pra lateral aliviar. da cabeça para tentar aliviar. Claridade, a gente chama isso de fotofobia, que é uma aversão à claridade. Então isso incomoda muito. O barulho também pode incomodar. Então geralmente a pessoa fala que ela prefere um quarto escuro e silencioso para tentar amenizar as dores de cabeça. E a enxaqueca ainda quase sempre tem um gatilho. Por exemplo, ficar sem dormir, ficar sem se alimentar, ou ainda dependendo de alguma coisa, um cheiro de um perfume, um solvente. Alteração emocional, alguma coisa também? Isso Esse pode ser um grande fator gatilho. também? Nas mulheres, a própria menstruação pode ser um gatilho para as enxaquecas. Então, em linhas gerais, seria isso. A tensional, ela já muda um pouco. Então, é um aperto, é uma pressão, onde geralmente é no topo da cabeça ou na região posterior. Então, veja que só aí já é bem diferente. Ela não costuma ter aversão à luz, então a claridade não costuma incomodar e quase sempre ela é uma dor que não limita as atividades do dia a dia. Então, às vezes ela é um pouco negligenciada. Então, a cefaleia tensional, a pessoa consegue trabalhar, tocar a vida dela e tudo bem. A enxaqueca, embora seja bem menos comum que a tensional, ela limita muito. As pessoas faltam muito ao trabalho. E olha que dado interessante, os Estados Unidos, eles contabilizam muito as suas contas públicas, né? Então, a estimativa é que de 20 bilhões de dólares sejam gastos todo ano com pessoas por causa de dor de cabeça. Nossa, é muita Veja coisa. como é bastante. É muito, né? E ainda respondendo aos sinais de alerta que você me perguntou, acho que isso é a parte principal dessa nossa conversa. Sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta de dor de cabeça? Você mencionou até no comecinho aqui. Então, por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça muito forte associada a um desmaio. Ela está com uma dor de cabeça e, de repente, ela desmaia. Uma dor de cabeça que venha com crise convulsiva, né? O ataque epilético. A pessoa, por exemplo, tem dor de cabeça e uma fraqueza num braço, numa perna, ou mesmo o lado inteiro dela fica paralisado, com febre muito alta. Então, tudo isso que eu acabei de mencionar, a pessoa precisa procurar imediatamente um hospital. Não é o caso de marcar uma consulta daqui a uma semana com um neurocirurgião, por exemplo. É imediatamente ao hospital, porque isso mostra que essa pessoa pode ter uma infecção grave no cérebro, uma hemorragia, um tumor. Então, tudo isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. E tem cura? Como funciona o tratamento? Dani, a maioria das vezes tem cura.
É claro que a gente deve interpretar o que é cura, né? Algumas pessoas acham que cura é ter um problema e nunca mais na vida isso aparecer. Né? Então, por exemplo, na enxaqueca, que é o que a gente mais estuda, porque é o que mais limita e incomoda, como a gente acabou de mencionar, existe um tratamento que vai desde mudança de hábito de vida. Maravilha. Então, isso a pessoa que tem enxaqueca, ela precisa entender o seguinte, ela tem uma doença chamada enxaqueca. Certo. Como assim? O cérebro dela, ele é mais predisposto a sentir dor. Então, ele vai ser geneticamente. Então, sabe aquelas pessoas que já são normalmente mais tranquilas? Tem pessoas que são normalmente mais agitadas e pessoas que têm uma predisposição, por exemplo, a ter dor de cabeça, no caso a enxaqueca. Então, essas pessoas precisam ter um hábito de vida muito regrado. Porque qualquer falha, se ela dormir menos, se ela não se alimentar adequadamente, não se hidratar. Esse é um ponto crucial. Tem estudos mostrando, inclusive, quando a pessoa tem uma baixa na ingestão de água, vem crise de dor de cabeça. É claro que não é só isso, mas isso é um dos fatores. Exatamente. Eu acho fundamental o senhor dizer, falar o quanto o hábito é fundamental para a pessoa evitar a dor, né? É realmente ela evitar, entender o seu corpo, saber que e o corpo está dizendo, olha, aqui não, né? Então eu preciso que você cuide de você. Exatamente. Né? Então esse é o grande cuidado que a gente é o primeiro passo que a gente coloca para o paciente que às vezes ele não quer adotar. Né? Não, então, às né? vezes é mais fácil ter um tratamento que a gente chama de passivo, né? O médico vai lá, dá um remédio e vai embora feliz da vida. Não resolve. Várias vezes nós já falamos sobre isso aqui também, que às vezes a pessoa ela vai com uma dor de cabeça porque ela não está se hidratando, ela não está se cuidando, não está fazendo atividade física, não está dormindo bem e ela quer remédio. Né? Exatamente. Então, que é o tratamento. Eu sempre coloco isso para o paciente, que ele é o dono do tratamento. Eu sou só um auxiliar. Não dá para esperar tudo da parte médica. É verdade. Né? Doutor, vamos falar um pouquinho do tratamento? O senhor trouxe uma ilustração para nós? Isso. Então, assim, só para a gente completar o tratamento, que começa com essa mudança de estilo de vida e passa muitas vezes pelas medicações, algumas pessoas ou não melhoram com os tratamentos pelo remédio ou não se adaptam ao remédio. Tem muito efeito colateral. Então, é muito comum as pessoas, por exemplo, terem sonolência, enjoo, tontura, e aí não tem como continuar. E aí a gente pode mudar. Então, por exemplo, eu vou levantar para mostrar aqui. Mostra lá, doutor, pra gente. Muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem tratamentos com bloqueios, infiltrações, onde a gente joga anestésico e anti-inflamatório em alguns nervos. Então, por exemplo, quando a gente olha para essa região frontal anterior da nossa cabeça, olha quantos nervinhos a gente tem em amarelo aparecendo aqui. Então, esses são possíveis alvos para a gente jogar o anestésico e melhorar a dor. Claro que a gente usa um aparelho de ultrassom ou um aparelho de raio-x para orientar onde eu vou posicionar, porque eu consigo ver essas estruturas e acertar exatamente no ponto em que a gente tem isso daí. Pode ser feito com sedação e alta no mesmo dia. Em que casos para fazer isso? Então, justamente quando ou o remédio não melhorou a dor ou a pessoa não se adaptou. Foi tanto efeito colateral que, infelizmente, não tem como. E ainda tem, Dani, uma dor de cabeça que é muito comum, que é a dor de cabeça por abuso de analgésicos. Olha que interessante. Esse tipo de dor de cabeça é o que eu mais atendo no consultório. Vou dizer que, assim, 70% a 80% dos casos. Mas quando você fala abuso, é quando a pessoa ela toma por conta própria? Tem isso também, né? Então, assim, existem números para a gente quantificar isso daí. Então, para as pessoas, para os nossos telespectadores terem ideia, se a pessoa usa analgésico por mais de 10 dias durante um mês e por mais de 3 meses consecutivos, essa pessoa tem uma dor de cabeça induzida pelo analgésico. Então, eu sempre coloco o seguinte, analgésico é no máximo, não é para usar, é no máximo 2 vezes por semana. Veja como isso deve ser restrito. E aí a gente vê
toda a sorte de pessoas usando há 1 ano medicação todos os dias e caixas de remédios. Às vezes eles até brincam comigo, doutor, eu sou sócio da empresa tal de tanto que eu compro medicação. E isso é muito ruim. Então, nesses casos, a gente precisa entrar de cara com suspensão desses analgésicos, entrar com outras medicações que essas sim podem e devem ser utilizadas todos os dias para evitar dores. Então, tem remédios que podem ser utilizados e outros não. É por isso que a automedicação ela é tão perigosa. Como é que a pessoa que não é médica, não é especialista, vai saber esse eu posso, esse eu não posso? E muitas vezes a infiltração desses nervos que eu mostrei para ajudar a acelerar ou mesmo resolver essas dores da pessoa. Muito bom, doutor. Eu acho que ficou muito claro que a dor de cabeça é um sinal do corpo. Eu acho que o senhor disse muito bem isso, exato, né? Exato. Alguma coisa está acontecendo, não está legal, né? O senhor está dizendo isso, que o corpo está sinalizando e que a gente precisa entrar em contato com essa dor, né? Justamente. Olhar realmente, não negligenciar, como o senhor falou tão bem, a importância da hidratação, da qualidade de vida, da mudança de hábito e também, é claro, né, de saber que não é cessar, tomar o remédio para cessar, mas sim olhar a raiz do problema, né? E saber que os tratamentos existem para ajudar. E nada melhor do que você ir no seu médico, acompanhar. O doutor Gustavo está aqui para ajudar a gente. Né, legal, doutor? Dani. Maravilha. Bom. Que bom. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade para falar um tema tão importante, tão crucial na vida das pessoas. Muito, muito mesmo. Você vê, às vezes as coisas são tão mais simples, né? Eu acho muito importante que o senhor disse dessa mensagem de que o nosso corpo é precioso e a gente precisa cuidar dele. Exatamente. Que maravilha. Legal, Dani. Muito obrigada, Eu que doutor. agradeço.